vendo, gravar neste computador. Pronto, beleza. Prova 2018.2, tá, gente? Nós estamos quase chegando perto das 10 últimas edições que já foram feitas, porque no máximo é bom você fazer isso antes de uma primeira fase, tentar resolver pelo menos 10 provas da UES. Se você conseguir isso, você vai aprender que tem um padrão de questões. E eu já mostrei isso para vocês, esses padrões que aparecem, tá? Opa, aqui tem alguém com o microfone ligado, mas já desligaram, eu acho. Então, essa daqui, ela vai puxar um assunto que a gente viu semana passada, uma coisinha de densidade, certo? E que também tem uma pegadinha, mas é muito importante esse gráfico, não só na UES, mas também para as provas do Enem, tá bom? Vamos lá, ó. Questão 55 da prova 2018.2. Vou colocar aqui a data para vocês, para quando vocês forem estudar, vocês saberem qual é a data da aula. Mas eu sempre coloco, né? Enfim. Em relação à dinâmica das populações, escreva verdadeiro ou falso, conforme, né, o que se afirma nos itens abaixo. Bora lá. A densidade populacional é definida como o número de indivíduos presentes na comunidade em que vive em determinada área ou volume. Ó, isso aqui é uma pegadinha, porque tem que estar escrito dessa forma aqui, ó. Densidade é a quantidade de número de indivíduos dividido pela área. Eu disse isso para vocês semana passada, ó. Ou volume, certo? Não dessa forma que está escrita, tá bom, gente? Tá errada essa forma. Densidade populacional é a razão entre o número de indivíduos de uma mesma espécie pela área, tá bom? Ou volume de uma região. Esse termo, ó, pela determinada área, foi só esse número aqui, esse nome aqui, ó, que faltou, essa palavrinha. Esse em meio que dá uma intenção de que você precisa multiplicar o número de indivíduos pela área ou volume. E isso está errado. Você não calcula a densidade multiplicando o número de indivíduos pela área ou volume. Você vai dividir o número de indivíduos pela área ou volume, tá bom? Então a gente já exclui a A, a B e a A. Deixa eu ver aqui quem mandou mensagem. Comunidade, não. População, tá bom? Aqui no caso seria população também. É outro erro, muito bem. Vamos lá. A curva de crescimento populacional real resulta da interação entre o seu potencial biológico e a resistência ambiental. Coloquei aqui a curvinha, ó, até a fonte de onde eu tirei, certo? Nós temos dois tipos de curva. Nós teríamos uma curva, certo? Uma curva hipotética, caso não tivesse uma resistência do meio em relação aos fatores ecológicos, que seria essa aqui, ó. Certo? Ela seria uma curva exponencial, ela não teria fim. Porém, vocês sabem que não é bem assim que acontece, certo? No meio. Por quê? Porque o crescimento real, ela vai ser o quê? A diferença entre essa resistência aqui do meio, ó, essa área do gráfico, a gente até pinta ela, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Essa resistência do meio, a gente pinta, porque a gente precisa tirar isso, esse diferente aqui, para saber o crescimento real, certo? Que é essa curvinha que está aqui, ó. Coloca ela de azul. Essa é a curva de crescimento real de uma população, certo? E esse pontilhadozinho aqui, que era para ser um pontilhado, é a capacidade dela, certo? É o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Então, o crescimento real
Vou escrever aqui, ó. Crescimento real. Vamos lá. O crescimento real vai ser a diferença entre a resistência do meio pelo crescimento teórico. Teórico, aí a gente coloca também assim, ó, dentro do parênteses, o potencial, que é aquela curva que eu disse para vocês, hipoteticamente, certo? Biótico. O crescimento real vai ser a diferença entre essa resistência do meio menos essa curva de potencial biótico, certo? Então, esse item aqui, ele está verdadeiro. Aqui, não essa cor dessa caneta, é vermelho. Verdadeiro. A gente já sabe que que o item, né, já é o item C. Mas vamos ler os outros, ó. Qualquer população pode apresentar crescimento exponencial, independente do meio que vive. Isso aqui tá verdadeiro, gente? Alguém pode me falar se é verdadeiro ou falso, mesmo vocês sabendo do item correto? O que é que tá errado? O que é que tá errado aí nesse item? O que é que tá errado nele? Qual é o termo que está errado nesse item? Qualquer população pode apresentar crescimento exponencial independente do meio em que vive. Vocês poderiam me dizer qual é o erro? Onde que está o erro? Independente. Sim, independente, né? Porque depende do meio, fatores bióticos e abióticos. Muito bem, Lorena. E também tem isso, né? Não é independente. Ele é dependente, uma população, nós somos dependentes do nosso meio, certo? Ó, dependente. Ok? Então tá falso. A capacidade de carga ou resistência ambiental, eu vou colocar antes, ó, o que significa isso aqui, ó. A capacidade de carga ou resistência ambiental, a competição e a densidade populacional são exemplos de fatores que regulam o crescimento populacional. Isso está verdadeiro, mas vamos entender o porquê que isso está verdadeiro, ó. Carga, a capacidade de carga pode ser chamada dessa forma também, ó, biótica do meio. Opa. K. Pode ser representado por essa letrinha K, tá bom? Vai ser a capacidade máxima que uma área apresenta para comportar uma população. Certo? Ele fala que também ó, a competição e a densidade populacional são exemplos de fatores que regulam o crescimento populacional. Gente, a competição ela vai regular, certo? Em relação à quantidade de indivíduos existentes numa população. Não é bom a gente ter nem menos nem mais. O que controla isso? A carga biótica do meio, juntamente com os processos de relação ecológica de competição, predatismo, parasitismo, certo? Eu fiquei em dúvida na parte da densidade. Densidade populacional, ó, presta atenção.
Eu errei total essa questão, marquei D. Pois é, ó, o primeiro item, ele foi uma pegadinha de português, certo? Só por vocês saberem esse terminho em é um termo que você está fazendo, tipo, da intenção de uma multiplicação, certo? E o pela é tipo um termo que indica uma relação, certo? Uma fração. É bastante esse assunto, né? Mais ou menos, Maria Clara. Essa é a primeira vez em todas as provas que a gente está fazendo que trata esse assunto de carga biótica de uma forma mais densa. Para quem já está desde a primeira aula, vocês estão percebendo que a única coisa que a gente estudou foi densidade populacional, né? Que faz a definição, como que a UES perguntou a definição nos itens, perguntou o que mais? Perguntou como que era escrita a fórmula, e aqui em 2018.2, ela fez um amparato geral do estudo, né, da dinâmica das populações. Beleza, gente? Tudo bem? Isso aqui é muito importante para o Enem, muito, 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 muito mesmo. Posso passar para a próxima? Alguém tem mais alguma dúvida nessa questão? Ou não posso? Fala da densidade, como que ela regula. Na verdade, gente, presta atenção. Ó, já no Enem cai, né? Cai demais. Demais mesmo, ó. Densidade populacional. Você saber o número de indivíduos pela área ou volume é um dos fatores que vão regular o crescimento populacional. É muito importante, por exemplo, a pesquisa do IBGE para saber a quantidade de pessoas que existe naquela região, certo? Não é tipo de. Como é que eu posso falar? Esse termo regulagem não quer dizer que ele vai diminuir. Dá para a gente entender no conceito de biologia para que você possa compreender o estudo da população a partir da densidade, da capacidade de carga dela, o que a competição traz, certo? Se é um fator benéfico ou maléfico. Entendeu, Bárbara? Tudo bem? Então, esse termo de regulagem, como que a densidade ela regula, ele quis dizer, tipo assim, o que, que a densidade tem de importante para o estudo do crescimento populacional? Você está entendendo? Entendeu, Bárbara? Passar? Posso passar para a próxima ou alguém tem mais alguma dúvida? Ó, vírus. Cai demais, né, gente? Microbiologia. Ah, deixa eu colocar aqui no o assunto disso aqui, ó, para vocês saberem qual que a gente já fez, né? Ó, aqui o assunto é dinâmica das populações, tá bom? Se eu fosse vocês, copiaria esse gráfico, ó, copiaria cada termozinho desse, porque é muito importante, dinâmica das populações. É um dos assuntos mais importantes de ecologia depois de. Opa, depois, gente, de relações ecológicas. Eu acho, né, para vestibular é o que eles mais cobram. Aqui esse assunto, microbiologia, tá bom, gente? Vocês, tipo, se vocês gostam de ver aquelas análises, né, de recorrência, esse assunto aparece com o termo microbiologia. Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados, se vocês assistiram a aula gravada, se vocês viram o resumo de vírus. No que diz respeito aos vírus, é correto afirmar que são parasitas intracelulares não obrigatórios. Genoma viral é um ácido nucleico de cadeia simples. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. O capsídeo viral tem composição proteica. E aí, gente?
Ai, meu Deus. Deixa eu deixar isso aqui do lado. Uns marcaram a letra A, outros marcaram a letra D. Vamos lá, vamos colocando mais aí. Mais alternativas. Marquei D. D. Vamos ver cada item, certo? Ó, coloquei aqui do lado para vocês um resuminho. D mesmo. Vamos ler aqui rapidinho esse resuminho. Características gerais dos vírus. São partículas com dimensões ultramicroscópicas, ou seja, eles são minúsculos. Eles possuem uma morfologia variada, ou seja, vocês não vão ver o vírus apenas daquela formazinha de um hexágonozinho. São acelulares, são parasitas intracelulares obrigatórios. Gente, eles não têm metabolismo, que já é o próximo item. Eles não conseguem viver fora de uma célula. Eles são parasitas. Eles dependem de uma célula, tá bom? Ó, não possuem metabolismo próprio, tá bom? Alguns têm capacidade, peraí. Ó, alguns têm capacidade de cristalização, são constituídos de proteínas e ácido nucleico, RNA ou DNA, são capazes de sofrer... Nossa, que esse aqui tá escrito errado, hein? São capazes de sofrer mutações e são capazes de se reproduzir. Então, vamos lá. Esse item A está errado, porque eles são obrigatórios. O genoma viral é um ácido nucleico de cadeia simples. Gente, o genoma viral, preste atenção, ó. Eles podem ser um DNA de dupla fita, pode ser um DNA de fita simples, tá bom? Pode ter vírus com DNA de dupla fita. Nós podemos ter vírus com DNA de fita simples. Gente, tá travando aí ou tá tudo bem? Se tiver travando, vocês me falam, tá bom? RNA. Tá travando ou tá tudo bem, gente, a chamada? Aqui tá normal. É normal, né? Se travar, vocês me avisem que a internet daqui... Ai, Jesus Cristo. RNA de dupla fita também. E também ele pode ter um RNA de fita simples. Então, não vai ser um ácido nucleico de cadeia simples. Pode ser um ácido nucleico de cadeia simples ou dupla, tá bom? Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Gente, eles são acelulares. Até que alguém prove o contrário. O capsídeo viral tem composição proteica. Vamos entender um pouquinho mais disso aqui, ó. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma foto do vírus, ó. Nós temos aqui o que parece ser o mais próximo de um vírus. Ele é envolto por ele tem um envelope, ó, ele tem um envoltório. Por exemplo, o vírus, né, o coronavírus, quando você lava a mão, a gente destrói esse envelope aqui dele. Ou seja, quando a gente destrói o envelope do coronavírus, o que é que fica exposto dele? Ó? Fica exposto o capsídeo, que é a maquinaria dele. Ó. O capsídeo de um vírus, tem o quê? Nada mais, nada menos do que as proteínas. É a capa proteica dele. Certo, gente? E aí, ó, o capsídeo ele pode ter uma forma de bastão, ele pode ser assim, ó, arredondadinho, ok? Ele tem vários tamanhos, tá? Então, o capsídeo vai ser a capa proteica de um vírus. Ok, gente? Tudo bem? Aqui é a definição, ó, o capsídeo viral tem composição proteica.
Alguma dúvida nessa questão? Posso passar? Alguma dúvida? Esperando o retorno de vocês. Não, não. Pode passar. Ótimo. Vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Depois que terminar a aula, vocês me cobrem, por favor, para eu mandar essas fichinhas aqui para vocês, tá bom? Lá no grupo. Esse assunto aqui é muito legal. Inclusive, caiu até na prova do Enem, gente, isso. Meu Deus do céu, viu? Muito bom mesmo. Vocês pensam que fazer o S é muito distante do Enem, mas não é não, viu? Esse assunto é evolução, tá? Basicamente, eu não vou colocar aqui o que é o assunto aqui, ó, de evolução, porque senão eu já vou responder a questão, mas já tá bem na cara, ó. Segundo o evolucionismo, o processo de formação de novas espécies é denominado de especiação, tá bom, gente? Especiação. Então, o assunto que a gente vai ver aqui é o especiação. Nós temos alguns tipos de especiação, que é o processo de formação de novas espécies ocorrido a partir de uma espécie ancestral. Nós vamos ter, a especiação alopátria. Vou pegar aqui. Esse gráficozinho é top, gente. Nós vamos ter a especiação peripátria, a parapátria e a simpátria. O que é que faz a alopátria? Eu vou colocar aqui do lado para vocês, ó. Será que eu coloquei aqui escrito? Ah, tá aqui. Coisa boa. Olha aqui a definição da alopátrica. Preste atenção. Esse tipo é um dos modos mais frequentes de especiação e ocorre em decorrência do isolamento geográfico. Então, vocês já sabem que a alopátrica vai ter como diferencial o isolamento geográfico para que uma população possa se reproduzir. Como ocorre com uma separação espacial. A população envolvida interrompe completamente seu fluxo gênico, que é a troca de informações genéticas, e com o tempo pode surgir divergência genética. A próxima, peripátria, que aqui não tem... A peripátria, a peripátria vai ser o seguinte: nós temos uma população original e aconteceu o início da especiação, né, que é a formação das novas espécies. A população ela entra em um novo habitat, certo? Vai acontecer a mesma coisa na parapátrica. Qual a diferença entre as duas, então? Quando ocorre a evolução do isolamento geográfico, na peripátrica, nós vamos ter cada uma no seu habitat isolado. Já na parapátrica, nós vamos ter as duas no mesmo habitat, certo? A diferença entre a peripátrica para a parapátrica, dois nomes muito semelhantes, que pode ser uma pegadinha da US, tá bom? A peripátrica, na hora que ela está evoluindo no isolamento reprodutivo, uma população e a outra, cada uma vai trabalhar no seu habitat isolado, certo? E a outra, a simpátrica, vamos ver aqui a definição, A simpátrica, gente, ela vai ser o seguinte, ela vai ocorrer entre populações que se encontram em uma mesma área geográfica, sem que haja uma barreira. Então, a diferença, da simpátrica para a alopátrica é uma barreira, certo? Na simpátrica, vai ocorrer uma especiação entre populações que se encontram numa mesma área geográfica, sem que haja uma barreira. Então, quando que acontece isso? Quando as populações passam a explorar um novo nicho e gradativamente vão se isolando.
um nicho ecológico, tá? Que é o que? É o tipo do trabalho, o local onde ele mora, onde vai se reproduzir. Na simpátrica pode ocorrer também consequência de alguma modificação genética que afeta o cruzamento entre os indivíduos, tá bom, gente? Tudo bem? Vocês entenderam aqui esse conteúdo? Alguma dúvida? Meu Deus. Beleza? Vou escrever aqui só para fixar aqui a informação. Opa, cadê? Cadê? A alopátrica. Alopátrica. A alopátrica vai ser quando há isolamento geográfico na população, gerando. Eu não gosto desse nome, não gosto de utilizar NDO nas palavras, gente, porque um professor de redação já me humilhou de uma vez com isso. Nossa, eu tenho um gatinho, é sério mesmo, não tô brincando. Ele não leu minha redação, ele só foi circulando todas as palavras que eu utilizei com NDO. Ele tava no dia de cão dele, talvez. Aí ele, não escreva mais isso. Quem estudou comigo já sabe quem é o Cabo, né? Não vou nem falar o nome, não. Quanto a isolamento geográfico na população, com a geração de fluxos gênicos independentes com o que culmina no isolamento reprodutivo. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso aqui? Vou colocar aqui as mais cobradas, tá? Que são três. A simpátrica. Gente, tá tudo bem? Vocês estão escutando direitinho? Que eu não tô mais tendo retorno de vocês aqui no bate-papo. Sim, tá tranquilo. Certo. Simpátrica. O isolamento, ó, olha essa palavrinha, ó. O isolamento é etológico, etológico. Se aparecer isso em evolução, o termo etológico, já lembrem da especiação simpátrica, tá bom? Ó, com... O que é isso? Etológico, isolamento comportamental, certo? Isolamento comportamental. Deixa aqui parênteses. E aí vai acontecer a mesma coisa, ó, com a geração de fluxos gênicos independentes, o que culmina no isolamento reprodutivo. E aí nós temos a parapátrica. Parapátrica. Qual é a diferença mesmo entre a parapátrica e a peripátrica? Que a peripátrica vai ocorrer em habitat isolado e a parapátrica vai ser no mesmo habitat, tá bom? Ó, parapátrica não há isolamento, isolamento geográfico total. Porque
vocês estão vendo aqui, ó, né? Elas não estão se isolando totalmente, ó, certo? Não há isolamento geográfico total. Tudo bem, gente? Beleza? Sim. Alguma dúvida nesse conteúdo que você quer bem chatinho, tá bom? Da evolução, acho que é a parte mais chata da evolução. Pela primeira vez vocês estão me escutando falar uma coisa de biologia que eu acho chato. É muito chato. Isso aqui é um porre. Eu não sei se. Eu acho que botânica é mais interessante do que isso aqui, gente. É uma coisa bem louca, né? Mas eu acho que botânica é mais interessante do que isso aqui. São termos muito parecidos e tal. Então eu coloquei aqui os principais, tá? Ó, encontrei esse mapinha muito legal. As 3 são as principais mais cobradas no vestibular, tá bom? É muito importante vocês saberem disso. Olha como essa prova de 2018, cobrou ecologia. A gente já fez, ó, olha quantas questões. Uma, duas e vamos para a terceira questão de ecologia. Isso foi uma das únicas vezes que a UES fez isso, tá, gente? Às vezes o elaborador, eu vou escolher aqui um tema específico, aqui, relações ecológicas. São exemplos de relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Vocês cuidado com isso aqui, ó. Esse terminho aqui, ó, que pode ser a única coisa que confunde vocês. Intraespecífica entre a mesma espécie, certo? Ó, interespecífica vai ser entre espécies diferentes. Inter, eu lembro do internacional, aquilo que é de fora, espécies de. Legal, Lorena. Ó, inter, eu lembro que é de internacional, aquilo que é fora, espécies diferentes. E intra é que está dentro. Muito bem, é uma boa associação, tá bom? Então ele pergunta exemplos de relações ecológicas entre espécies diferentes, desarmônicas. Eu coloquei aqui um mapinha para vocês, ó. Nas relações ecológicas mais famosas, nós vamos ter as intraespecíficas e as interespecíficas. Nas interespecíficas, nós temos as harmônicas e as desarmônicas. Nós temos o amensalismo, que não está riscando porque aqui é azul. Nós temos o amensalismo, a competição, tá bom? O parasitismo e o predatismo. Harmônicas, inquilinismo, mutualismo, simbiose e comensalismo. Aqui, ó, vamos ver os itens, certo? E aí eu vou comentar com vocês. São exemplos. Ai, Jesus. São exemplos de relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas. Sociedade, predação e comensalismo. Gente, sociedade, vocês estão vendo que é uma relação harmônica intraespecífica, certo? Entre espécies iguais. Predação, parasitismo e herbivoria. Vamos deixar isso aqui de lado. Colônia, parasitismo e mutualismo. Mutualismo é uma interespecífica. Parasitismo também. Colônia não, certo? Só que o mutualismo, ela é desarmônica. O parasitismo, o mutualismo é harmônica, certo? Cadê? Não é marca-texto. Ela é harmônica. O parasitismo vai ser desarmônica, ok? Inquilinismo, beleza, mas é harmônica. Herbivoria, desarmônica, vocês vão já ver. E mutualismo, harmônica. Uma pegadinha, tá bom?
Vamos entender o porquê que é a B. A predação, gente, vai ser o quê? Um animal comendo outro. Harmônica vai ser uma relação benéfica para ambas as espécies. Exemplo, a sociedade. Nós vivemos em uma sociedade, certo? Nós vivemos em uma sociedade, nós somos espécies iguais, no exemplo, tá bom? Vivemos em uma sociedade em que ambas as relações são harmônicas para a nossa relação. Um exemplo de sociedade, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Tem no caso das abelhas, né, gente? Elas vivem em sociedade. É uma relação harmônica, tá? Uma ajuda a outra. Agora, desarmônica, por exemplo, uma predação que é entre espécies diferentes, vai ser uma relação desarmônica porque um vai se beneficiar e o outro não. Os termos interespecíficos sempre me escapam da memória. Pronto, interespecífico entre espécies diferentes. Já anota aí. Interespecíficos entre espécies diferentes. Intraespecíficas será entre espécies iguais. Vou escrever bem aqui do lado. Ó. Entre espécies iguais. Ok? Tudo bem? Vamos ver aqui o termo de cada um. Ai, meu Deus, cadê a setinha? Predação, como eu disse, um animal vai se alimentar do outro, certo? Um vai se beneficiar e o outro não. Parasitismo entre duas espécies vai ser o quê? Uma vai se beneficiar da outra, e o exemplo que nós temos são as verminoses, por exemplo. Um verme ele se aloja no nosso intestino, ele vai ser o quê? Nós vamos ser um hospedeiro, o verme ele vai ser um hospedeiro de um tipo de uma doença, tá bom? Então, numa relação de parasitismo, vou escrever isso aqui, ó. Ok? O que vai acontecer aqui, ó? Uma espécie se beneficia da outra, denominada hospedeiro. E aí tem o item chamado herbivoria. Herbivoria. O que é isso, gente? Vai ser um tipo de relação, ó. Preste atenção. Partes de uma planta servem de alimento para um animal. Herbivoria vai ser o quê? Um animal se alimentando de uma planta. A planta vai morrer, o animal vai se beneficiar. São duas espécies diferentes e vai ser uma relação desarmônica. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Oi? Tipo, eu tenho uma dúvida. Qual Pode é falar. que se um parar, o outro morre? Aí o mutualismo é o comensalismo. Eu sempre confundo, que não tem um, né, que um... Tem, um depende do outro, né? Um depende É, do outro. Peraí. esse Eu sempre tô, eu esquece. tô chorando, gente, aqui, que eu esqueci o meu caderno. Nossa, o meu caderno de resumo, vocês não têm ideia. Comensalismo. Mutualismo, eu acho. Mutualismo. Deixa eu conferir. Mutualismo. Mutualismo, um depende do outro.
Ó, mutualismo é o agrupamento ou junção de dois seres vivos, certo? Que um vai depender do outro. Um depende do outro. Aí, quais são os exemplos? Vamos dar aqui um exemplo para afirmar na cabeça de vocês. Os líquens, certo? Ó, líquens que são uma união de algas e fungos. Os líquens só são possíveis de existirem por causa da relação mútua, tá bom? Que tem entre os dois. Se o fungo se separa da alga que forma o líquen, não vai existir líquen. Tudo bem? Obrigada. Beleza? Entendeu, Yasmin? Obrigada. Ótimo. Essa prova da UES, galera, ela é de 2018.2 e naquela época estava ocorrendo, acho que um surtozinho de H1N1, tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei só como que foi repassado e eu acho que dá para a gente responder ela porque aqui o tema é viroses, né? Só que eu fiz uma coisa bem legal. Eu tirei um proveito dessa questão para vocês, né? Para ela não ser jogada fora, porque ela vai falar sobre imunização, certo? Atente para a seguinte notícia. A Secretaria de Saúde do Ceará confirmou 3 mortes e 7 casos de gripe H1N1. A doença pode causar febre de até 40 graus. Eu coloquei aqui um mapinha de como que ela se propagou, certo? Ó, a gripe ela veio das aves, ela começou a se expandir, veio das aves não, desculpa, ela começou a se expandir nas aves, teve contato com a gripe humana e uma gripe suína. O porco pode recombinar os 3 vírus, olha isso aqui, ó, os 3 vírus e produzir uma nova cepa. A transmissão vai ser do porco para o homem. De que forma? Ou por via aérea, certo? Em relação a comer carne cozida, ou de homem para homem por via respiratória, né? Que talvez seria a forma mais comum de transmissão. Vamos responder aqui, ó. No que diz respeito à gripe H1N1, vocês já sabem que a gripe H1N1, gripe, vírus, tá bom? Para imunizar-se contra a bactéria, opa, é um vírus ou uma bactéria que causou a gripe H1N1? Vocês podem me responder? É Vírus. um vírus, né? Então, ó, já tá errado esse item bem aqui, ó. A infecção bacteriana, certo ou errado? Errado. Errado, né? Diante de uma infecção respiratória de causa viral, o antibiótico e a vacina têm o mesmo efeito. Isso é verdade, gente? Não. Antibiótico é para bactéria, né? Se não me engano. Isso, muito bem. Aí vai ficar a letra D, né? Que eu vou explicar um pouco mais. Vou utilizar esse item como uma explicação muito legal para vocês. A imunização da H1N1 causada por vírus deve ser feita por meio de vacinação. Além disso, lavar as mãos constantemente pode diminuir a transmissão do vírus, como eu disse. Quando a gente lava a mão com sabão, ele vai destruir aquele envoltório do vírus, certo? E ele vai ficar desprotegido. Essa foi para não zerar, sim, verdade. Aqui você tinha que ter o conhecimento de que uma gripe é transmitida por um vírus e não por uma bactéria, certo? Foi a questão dada, amém. Sim. Agora vamos, eu peguei uma parte muito. Gente, isso aqui, por favor, copiem isso quando vocês forem ver essa aula depois, quando eu mandar o material para vocês, certo? Isso é muito, muito, muito importante, porque com certeza na prova de biologia vai ter uma questão sobre vacina, vai ter uma questão sobre vírus, certo? Tudo bem, então copiem isso aqui. Nós temos 2 tipos de imunização. Nós temos a imunização ativa e a imunização passiva, certo? E o que significa isso de imunização? Primeiramente, ó,
A imunização vai ser a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa, incluindo algumas causadas por vírus. E aí, qual é o objetivo dela? Aumentar a resistência, certo, de um indivíduo contra determinadas patologias, né? No caso aqui, infecções. E quais são os principais métodos de imunização? Vacina ou soro de antibióticos? Ou soro de anticorpos? Soro de antibióticos, muito bem, Jennifer. Existem dois tipos de imunização, a ativa e a passiva. Vamos entender aqui, ó. A imunização ativa, o que é que vai acontecer? O organismo é estimulado a produzir anticorpos, contato direto com o antígeno. Isso com as vacinas. Exemplo da vacina do coronavírus, uma daquelas vacinas, das várias que existem, ela tem o que? O material genético do vírus inativado, certo? Então, quando você recebe a vacina, certo? Gente, meu Deus, morar em casa de mãe, vocês já sabem, né? Eu desliguei o áudio aqui para vocês não escutarem. E, desculpa. O organismo, gente, o que é que vai acontecer? A gente recebe a vacina do coronavírus, por exemplo, né? Vai ter um antígeno, certo? Normalmente a gente costuma interpretar a palavra antígeno de uma forma errada em relação ao anticorpo. O anticorpo vai ser a proteína que vai nos proteger de um determinado antígeno, certo, gente? Tudo bem? Tá travando, gente, aí a internet? Travou para mim, travou. Voltou? Vou falar de novo. Eu disse que normalmente. Vocês estão me escutando de novo? Tá tudo bem? Ótimo. Eu falei que normalmente a gente costuma confundir a palavra antígeno com anticorpo. Nós começamos a produzir um anticorpo, por exemplo, após a primeira dose de uma vacina, contra um determinado antígeno. Quem é o antígeno aqui no caso do coronavírus? O material genético dele, certo? E o que, é que nós vamos produzir depois do contato com o antígeno em relação ao nosso corpo? Nós vamos produzir anticorpos contra eles, tá bom? Então, ó, a vacina ela vai ser uma imunização ativa, tá? E aí, olha esse gráfico, que legal, gente. Muito legal, caraca, muito vestibular, viu? A UES ela não costuma cobrar gráficos na primeira fase de jeito nenhum, ela não gosta muito disso. Muito dificilmente cai algum na segunda fase. Vocês vão perceber que cai muito nas provas bem antigas, tipo assim, 2015, 2014, certo? Aqui nós temos ó, o nível de anticorpos no nosso sangue, certo? Ó. Nós tomamos a primeira injeção do antígeno, por exemplo. Aqui nós tomamos a primeira injeção do coronavírus, certo? Quando a gente for tomar, se Deus quiser, o quanto antes. Primeiramente, o nosso corpo vai ter uma resposta primária, ó. A partir de 20 dias, ó, olha o quanto é importante o povo pensa que se tomar só uma dose você já está imune. Não, gente, pelo amor de Deus, não mate o seu corpo. É a mesma coisa de você passar o ano todo estudando de uma forma errada e você chegar na prova, pensar que vai dar tudo certo. Isso é o exemplo em relação à nossa vida. Ou então, é a mesma coisa de você preparar um bolo todo especial e você ir lá, meu Deus, eu esqueci de uma receita, mete a mão no bolo e ninguém vai mais fazer nada. Esse é o exemplo. A vacina, a primeira injeção, você precisa tomar a segunda dose. Vocês estão percebendo aqui, ó, que o nível de anticorpo no sangue ainda é baixo. O seu corpo está começando
a produzir uma resposta contra o vírus, por exemplo, tá bom? A partir da segunda injeção, ó, olha aqui, a partir da segunda injeção, o que vai acontecer? Vão surgir células de memória. O teu corpo já vai reconhecer aquele antígeno. O teu corpo já vai ter um exército de células para combater o antígeno. Então, a segunda dose é para que as células de memória entrem em ação, para saber se o teu corpo realmente produziu uma defesa contra o vírus. Tudo bem, gente? Vocês entenderam em relação a isso, da imunização ativa? Vocês entenderam? Tudo bem? Com certeza que pode cair. Vocês entenderam isso aqui, gente? Isso é muito importante, esses termos. Cuidado, tá bom? E aí, e qual é a diferença da passiva? A passiva, o exemplo maior que a gente tem é um soro. Quando a gente leva uma picada de cobra, vocês sabem que dependendo da cobra pode ser altamente letal, né? Então, o nosso corpo pode ser que ele desenvolvesse uma imunização ativa, sim, o nosso corpo é preparado para isso, mas não iria dar tempo. Vocês estão percebendo aqui, ó, que o tempo em dias para que a gente desenvolva um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. A nossa resposta secundária, que o nosso corpo fique completamente imune, são 90 dias, por exemplo. Numa picada de cobra, você tem no máximo 1 hora, certo? E se vocês forem pesquisar na internet, tem muitos brasileiros que morrem por picadas de cobra. Sério mesmo, e ninguém sabe desse dado. Tem até o caso daquela mulher que pulou naquela cachoeira. Vocês viram esse caso na televisão? Que uma cobra picou ela aqui no pescoço, a mulher quase morre, gente. Ela ficou internada, ficou na UTI por vários e vários dias, certo? Então, toda vez que a pessoa, por exemplo, precisar de uma resposta muito rápida em relação aos anticorpos, a imunização vai ser passiva, tá bom? E aí, o que vai ser aplicado? Soro. Uma médica, isso, Marisa, ela era médica, ela é médica, né, porque ela não faleceu. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso aqui? Esse assunto eu amo. Pois é, Mikael, é muito importante. Aqui vocês estão vendo, ó, que a nossa imunização natural em relação à ativa, a gente desenvolve a partir das doenças que a gente pega. Por exemplo, uma gripe comum, o nosso corpo desenvolve uma imunização natural, certo? Agora, uma imunização passiva, que a gente recebe anticorpos, né, naturalmente, a partir da amamentação. Por isso que é tão importante na amamentação de início, né, para um bebezinho. Tudo bem, vocês entenderam isso? Posso passar para a próxima? Isso é muito importante, anotem isso. Eu vou mandar essa fichinha aqui, ó, para vocês, ó. Certo? E atrás também tem umas informações mais aprofundadas. Vamos lá. Essa questão aqui, ela é sobre hormônio, mas ela não é de uma forma específica, é só a parte inicial, sabe? Ó, ela fala sobre hormônios. Eu só coloquei essa figurinha para vocês relembrarem, certo? E para vocês revisarem, ó. Revisem esses hormônios aqui. Nós já fizemos várias questões de hormônios. Atente ao que se diz a seguir sobre hormônios animais. Deixa eu destacar. Ó, hormônios animais. E assinale com verdadeiro ou falso as alternativas. Eu não leio o V ou F. Eu sempre leio verdadeiro ou falso. Oh, Jesus. Vamos lá. Os hormônios, eles são mensageiros químicos produzidos em pequenas quantidades
e distribuídos pelo sistema circulatório. Verdadeiro ou falso, gente? Essa informação? O que é que vocês acham? Sim, verdadeiro, vê. Com certeza, gente. Com certeza. Isso é verdadeiro. Isso é a definição de hormônio, tá bom? Essa questão ela é muito boa porque a introdução de hormônios, da teoria de hormônios, ela é muito importante, tá bom? Os hormônios eles vão controlar respostas fisiológicas a curto prazo, tais como secreção de enzimas digestivas e ciclo reprodutivo. Não, gente, cuidado, certo? Ó, a secreção e um ciclo reprodutivo são ações de longo prazo, tá bom? Longo prazo. Vou explicar, certo? Preste atenção. O ciclo reprodutivo de uma mulher, vou dar um exemplo para vocês, certo? O ciclo menstrual de uma mulher tem 28 dias. Olha só, 28 dias. Nesses 28 dias são produzidos, secretados e transmitidos vários tipos de hormônio em determinados dias. Para ti, isso é um ciclo de longo ou de curto prazo? Me responde aí, Mikael. Longo, não é? Para a secreção de uma determinada enzima digestiva, por exemplo, a pitialina, certo? Essa enzima digestiva, ela vai atuar na quebra, né, de um composto dentro do nosso estômago. Ela é produzida de uma forma rápida ou um pouco longa? Porque, gente, ó, ela precisa ter um mecanismo vindo daqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver, ela recebe uma. Ela recebe, ó, aqui um comando, certo? Vindo de uma organelazinha. Recebe o comando. E aí ela vai começar. Tá travando, gente, de novo? Voltou? Aqui Não? tá não? Ah, desculpa. Ai, meu Deus. Ela recebe um comando, a enzima, para que ela seja produzida. Tudo bem? Nossa, meu Deus, que menino está fazendo barulho? Tudo bem, Mikael? Isso aqui é falso, tá bom? São sinais químicos produzidos por células de um organismo unicelular. Opa! Unicelular conhecidas como células endócrinas. Gente, nós somos organismos unicelulares ou pluricelulares? Me respondam aí, por favor. Pluri. Pluricelulares. Esse é o único erro desse item. Pluricelulares. Olha como a UES é sacana. Opa, você lê esse item aqui rápido, tu marca verdadeira. Certo? Falso. E aqui, ó, vai ser o complemento desse item, Mikael, ó. Aqui vai ser verdadeiro, ó. Os hormônios, eles vão ser usados, certo? Ó, eles vão ser usados para controlar ações a longo prazo, porque a secreção, a difusão e a circulação, elas são mais lentas do que a transmissão. Percebi que se contradiziam, mas fiquei meio assim. É só tu pensar. Tu tem que imaginar que ele deu até um exemplo, ó. Ele deu 2 exemplos para tu imaginar. Nossa, será que secretar uma enzima é tão rápido assim? Ou imagina um ciclo reprodutivo. Também a gente poderia pensar o ciclo reprodutivo
Exemplo, a gravidez, né? A gravidez vem do início de um ciclo, de uma menstruação, ciclo reprodutor de uma mulher. Imagina, a mulher tem lá o tempo de 28 dias, ela não tem a menstruação, passou 28 dias de um ciclo, ela tá grávida, ainda vai ter mais 9 meses pela frente. Você entendeu, Micael? A gente deu dois exemplos para que você, tipo, decidisse, que você percebesse, nossa, realmente é um ciclo de longo prazo. Entendeu? Tudo bem? Não raciocinei muito nos exemplos. Pois é, tem que. Quando vocês estiverem com dúvida num item, vocês leiam ele mais de uma vez, tá bom? Se você continuar com dúvida, deixa aquela questão parada, porque aí tu já ativou um gatilho do teu cérebro para que você possa pensar melhor a respeito dele, tá bom? Tudo bem? Ótimo. Gente, essa prova estava de boa. Vocês estão percebendo que essa prova aqui não estava tão difícil? Eu acho que a única questão muito difícil aqui foi a primeira, daquele gráfico de capacidade biótica. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo, gente? Tudo bem? Tá quase terminando. Vamos lá. Ui, se eu não me engano, essa aqui é a penúltima questão já, gente. Essa questão foi uma pegadinha também, tá? Ela te induz a pensar que é botânica, mas não é, tá? O assunto dessa questão, por incrível que pareça, é bioquímica. Até coloquei aqui um exemplo dessa fotinha, que é uma flor, olha, uma planta chamada mofungo, certo? Vamos lá. Atente ao seguinte excerto. Em ambientes com déficit hídrico, a obtenção de água é fator crucial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Assim, a hidrofilia da superfície foliar. Vamos desenhar aqui uma folhinha, ó. Digamos que isso aqui é uma folha. Não tá de uma forma tão bonitinha assim. E aí vamos colocar umas gotinhas de água. Eu não sei desenhar gota de água direito. Assim, a hidrofilia da superfície foliar pode favorecer a absorção hídrica, especialmente pela absorção de orvalho que se forma na madrugada. Gente, vocês já perceberam a plantinha de madrugada? Ela fica meio que com uns respingozinhos, com um vaporzinho em cima dela. Vocês já perceberam isso? Ou então de manhã, bem, num lugar bem frio. Vocês já perceberam isso? Hein, galera? Pois é, isso é chamado de orvalho, tá? Encontrei-o com um brento leproso, um arbusto nativo do Nordeste brasileiro. Isso aqui, ó, é o nome dessa planta aqui do lado, tá bom? Essa aqui, ó. Ocorre em tricomas foliares hidrófilos e hidrofílicos. Considerando o excerto acima, que foi só para enrolar vocês, que não tem nada a ver com a pergunta, apenas esse termo aqui, ó, hidrofilia, ela se refere à presença de pelos na epiderme foliar, tipo na superfície da folha. Não. Cadê aqui o vermelho? Nops. Capilaridade ascendente da água por distâncias pequenas. Capilaridade e hidrofilia são coisas completamente diferentes. Propriedade de ter afinidade por moléculas de água. Opa! Propriedade daquilo que não absorve ou não se mistura com a água. Qual é o item?
Lorena, foi só enchimento de linguiça. O texto não tem nada a ver com a pergunta. Eu só dei um exemplo. Um exemplo que faz você viajar na maionese. E aí, gente, o que significa o termo? Olha que legal. A Lorena colocou assim, ó. Hidro é igual a água, filia, amizade, afeto e afins. Hidrofilia é um termo químico, certo? Que diz o quê? Capacidade de uma molécula ter afinidade pela água. Certo, gente? Capacidade de uma molécula ter afinidade com a água, que é esse item aqui, ó. O item C. O item D, ele fala sobre o conceito de hidrofóbica. E olha, hidrofobia. Beleza? Eu até coloquei aqui, ó, certo? A água, a moléculazinha, ela tem um ponto de fusão de 100 graus Celsius, ponto de ebulição 100, 0 graus Celsius quer dizer o de fusão. O calor específico altíssimo, ela não perde calor com uma facilidade. Ela é muito estável, é uma molécula muito estável. Vocês vão aprender mais com o Albert, que esse ângulo aqui dela garante essa estabilidade. Ela é uma molécula polar, certo? E aí, por ser uma molécula polar, ela vai ter uma atração pela água. Certo, gente? Tudo bem? Certo, galera? Tudo bem, tudo bem. Esperando aqui um retorno de vocês. Estamos acabando, essa aqui é a última questão. E aí vocês vão descansar bem muito. E graças a Deus que vocês amanhã vão ter aula de matemática de tarde. Que aí vocês podem descansar durante a noite. Botânica. Vocês estão percebendo que toda prova da UES tem botânica, né? Então já coloquem botânica como top 1, viu, gente? Sério mesmo, seríssimo. Foi rápido, né? E nós estamos exatamente a 1 hora e 28 minutos de aula. Coloquem botânica como prioridade. Eu mandei aquele material de aprofundamento, tá lá no Drive, dentro da pasta da nossa aula da semana passada, certo? Botânica é muito importante. Importantíssimo. Toda prova da UES tem uma questão de botânica, tá bom? Olha só. Leia atentamente a seguinte descrição. Organismos deste filo, olha aqui, ó, vou destacar alguns termos, tá? Ó. Avascular, compartilha algumas características com as plantas vasculares, tais como camadas de células estéreis na parede dos gametângios e dos esporângios, retenção do embrião dentro do gametófito feminino, esporófito diploide, resultante da fecundação, e esporos com esporopolemina. Olha só, aqui ó, é o nome da Pteridoptera. O nome da Pteridoptera. Aqui é o nome da gimnosperma. E aqui é o nome da angiosperma. Vamos lá. Filo avascular, ó, filo avascular. Gente, quais são as plantas que fazem parte do filo avascular? Briófitas. As briófitas, muito bem. Olha esse termo aqui, ó. Olha esse termo, ó. Matrotropia. O que significa matrotropia? Na primeira aula eu expliquei isso aqui para vocês, ó. Vai ser a capacidade de proteger
o embrião e ele ser nutrido pelo tecido materno. Pelo tecido materno. Ó, retenção do embrião, matrotofia, pode aparecer esse termo, tá bom? Na UES, gente. Vamos lá. O que significa o termo gametângio? Esses termos são muito importantes, gente. Por favor, revisem esses termos. Gametângio é o que? O órgão das plantas, algas e fungos, onde são produzidos os gametas, certo? O esporângio vai ser a estrutura no interior no qual os esporos são formados. E o que significa esse termo? Esporopolenina. Vai ser uma substância que reveste o esporo ou o pólen de várias plantas terrestres, de briófitas e angiospermas e de certas algas, evitando sua desidratação e o protegendo, certo? É uma substância quimicamente resistente, inclusive a ácidos fortes, altas temperaturas e agentes de decomposição da matéria orgânica. Gente, esses termos são muito importantes. Muito, anotem esses termos em relação à botânica. Vou passar aqui para vocês verem, ó, mais um pouco para vocês lembrarem, né, de cada parte da parte das briófitas. As briófitas, quanto mais primitiva for uma planta, mais a fase do gametófito vai ser evidente, certo? O gametófito ele vai ser haploide e o esporófito diploide, tá? Aqui, ó, nós temos uma cápsula que vai sofrer dentro dessa cápsula uma meiose que vai produzir esporos, tá bom? Isso acontece nas plantas. Os esporos vão ser eliminados da cápsula e tem um termozinho chamado de metagênese. Metagênese vai ser essa inversão, certo? Vai ter uma fase gametófita dominante e vai ter outra planta que vai ter a fase esporófita dominante. Vai ser uma o inverso da outra. Essa alternância de gerações se chama metagênese, tá bom? Ó, aqui tem um gametângio que a gente acabou de ver, certo? Gametângio é o local da planta que vai guardar os gametas, certo? Como se fosse o ovário, por exemplo, os nossos ovários, certo? Das meninas, tá? E dos homens, os testículos, por exemplo. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida nas questõezinhas da aula? Esperando aqui um retorno de vocês. Tudo bem, galera? Sim. Botânica muito chata. É chato mesmo. Eu não sei qual das duas coisas é mais chata, botânica ou ecologia, aqueles termos de ecologia. Meu Deus. Só que a diferença é que ecologia é um pouco mais fácil do que botânica, né? Porque botânica, esses nomes, meu Deus, gente. Eu até gosto, mas tem umas partes que complica. Esses nomes, esses termos, são muitos termos. Nossa cabeça fica doida demais. Ainda bem que eu gosto. Então, alguns recadinhos. Teve uma pessoa que me perguntou, tem aula de sexta-feira? Gente, só tem aula de sexta-feira quando, por exemplo, acontece algum contratempo. Quesito de doença, a internet do professor caiu, ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Outra coisa, amanhã a aula de matemática vai ser 3 horas da tarde para o bem de vocês, para que vocês possam descansar durante a noite, tudo bem? Gente, não faltem aula de matemática. A aula de matemática da semana passada foi muito boa.
Muito boa mesmo. É o momento que vocês têm para tirar dúvidas com o Natan. Tá bom? Tudo bem? Certo, gente? Beleza? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Salvar aqui as anotações. A chance de não zerar matemática só com as aulas do Natan. Pois é, gente, pelo amor de Deus, viu? Que a aula dele de logaritmo foi maravilhosa. Inclusive, tá tudo. Rebeca fez falta, viu? Fez. A bichinha, vou perguntar até o motivo, gente. A Rebequinha, ela sempre tá. Não é possível. Deve ter sido a internet dela, né? Quando foi que ela disse que a internet estava ruim, gente, hein? Foi ontem? Vou até tirar uma foto e vou colocar aqui no grupo, ó. Vou colocar aqui para você. Perguntar, cadê a Rebeca? Cadê você, Rebeca? Nossa, que meu celular fechou com a imagem, nossa. De novo. Deixa eu parar aqui a gravação. A pessoa não tem a obrigação de assistir isso aqui, né? Deixa eu